Hey dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Ishimori andando e pensando em qual escola vai cursar o ensino médio depois que sair do fundamental. Do nada, ela cruza com duas colegas chatas. Essas meninas vivem pegando no pé dela, e dessa vez não foi diferente. Uma dá um empurrão em Ishimori, e as duas caem na risada quando veem que ela está considerando uma escola meio esquecida, e zoam dizendo que ela combina com aquele lugar sem graça. Assim que as garotas malvadas vão embora, Kai, um garoto que viu tudo de longe, aparece. Ele tenta levantar o astral dela, e até pega um dos folhetos da escola e fala que ela devia se inscrever na mesma que ele. O que ele fala dá uma pontinha de esperança para Ishimori, que fica toda animada com a ideia de ter uma vida escolar melhor. E por causa disso, ela decide se inscrever na mesma escola do Kai. Quando as aulas começam, a gente vê que o Kai é super popular e que galera gosta tanto dele que rola até uma invejinha. Alguns alunos começam a zoar ele por causa da cor nova do cabelo, mas ele, sem se deixar abalar, se vinga, jogando limonada nos caras. Só que, sem querer, ele acaba molhando a Ishimori também bem na hora que ela estava chegando. Ao reconhecê-la, Kai fica todo sem graça e pede desculpas. Depois disso, a gente vê que o desejo de Ishimori é fazer amigos. Então, ela decide criar uns objetivos para isso. O primeiro, cumprimentar os colegas. Ela chega empolgadona na escola, mas quando entra na sala, ela vê que está vazia e meio decepcionada. Ela fica treinando como dar um oi. De repente alguém responde e quando ela vira, é o Kai entrando na sala. Logo depois, mais alunos vão chegando, cumprimentando geral, e o Kai até faz sinal para ela dar um oi também. Mesmo tímida, ela consegue alcançar o seu primeiro objetivo, e por causa disso, ela fica super feliz. Mas infelizmente, a alegria dela dura pouco, já que no dia seguinte, ela dá de cara com as mesmas meninas que implicavam com ela. Elas começam a zoar de novo, e chamam ela de pedra, porque a Ishimori sempre fica quieta, e nunca se defende. Com o tempo, a coisa piora, chegando até a jogar o tênis dela no lixo. Kai vê isso e diz para ela reagir e fala ainda que se ela não conseguir, pelo menos peça ajuda ou fale com alguém. Ishimori, no entanto, acha melhor ficar na dela, em silêncio, e por causa disso até ela está começando a se ver como uma pedra. No outro dia, uma das meninas manda ela comprar hambúrguer. A Ishimori não responde, e isso irrita a garota que empurra ela. A cena chama a atenção de todo mundo, inclusive de Kai. Ele vai até ela, e sem conseguir segurar mais, a Ishimori começa a chorar e pede ajuda. Kai consola ela e manda as valentonas pararem com aquilo, senão vai dar ruim para elas. As meninas saem dali rapidinho, e Kai diz para Ishimori ligar para ele sempre que precisar de ajuda. A partir disso, a vida dela começa a mudar. Ela faz novos amigos e passa a almoçar com eles. Durante uma conversa, eles perguntam por que ela escolheu aquela escola, e Ishimori conta que era zoada na antiga e que não tinha amigos, mas alguém fez ela perceber que podia ter uma vida melhor. Por isso, ela se inscreveu ali. O que ela não sabia é que o Kai estava escutando tudo deitado na mesa dele. Essa dorama se chama Honey Lemon Soda, e se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. Mais tarde, o professor decide trocar os lugares da turma, e por acaso, a Ishimori acaba sentando ao lado do Kai. No dia seguinte, ela tá andando de bike quando, sem querer, esbarra com ele na rua, e ele convida ela para estudar com o grupo de amigos dele. Lá, eles se reúnem num restaurante, e depois de um tempinho, chega um grupo de garotas que cumprimentam todo mundo. Entre elas, tá a Serena, que é nada mais nada menos que a ex do Kai. As amigas do grupo já começam a alfinetar, dizendo que a Ishimori não combina com eles. Isso irrita a Serena, que manda elas pararem com as piadinhas. Mas como elas continuam, a Serena pega um copo e joga água nas garotas. Chocada, elas saem bufando de raiva. Ishimori agradece por ela ter tomado as dores, mas a Serena pede desculpa pelo que as meninas disseram antes de ir embora. No dia seguinte, a treta aumenta, pois as amigas da Serena cercam ela e exigem um pedido de desculpas que ela se recusa a dar. Uma delas até tenta agredir ela, mas a Ishimori chega e fica na frente para defender. Segundos depois, Kai aparece e também defende a Serena.
Novamente as meninas saem dali emburradas, e o Kai diz para Serena chamar ele quando precisar de ajuda. Quando Ishimori ouve isso, ela percebe que Kai ainda é bem próximo da ex, o que a deixa com um pouquinho de ciúmes. Mais tarde, na saída da escola, Ishimori está andando com seus amigos quando Serena se junta ao grupo. Quando as três começam a conversar, Ishimori descobre que, anos atrás, a Serena também era vítima de bullying, e que quem ajudou ela naquela época foi justamente o Kai. Foi assim que os dois ficaram próximos e acabaram namorando. Mas como a Serena percebeu que estava ficando muito dependente dele, ela resolveu terminar. Curiosa, Ishimori pergunta se ela ainda gosta dele. Serena diz que não, mas a resposta não convence muito. Logo depois, a Serena vira o jogo e pergunta se a Ishimori curte o Kai. Ela diz que só o respeita e admira, nada além. Com o tempo, Ishimori começa a evitar Kai, e ele estranha esse afastamento. E aí chegam as férias de verão. Um dia, quando ela tá com a sua amiga no festival, o Kai aparece por lá também. Ele fala que foi até a casa dela para chamar ela pro festival, mas não encontrou ninguém. Ele pergunta por que ela anda evitando ele, mas ela responde com outra pergunta. Ela quer saber por que ele escolheu ir atrás dela, e ao perceber que ela ainda tem a autoestima bem baixa, o Kai olha nos olhos dela e pergunta se ela ainda se vê como uma pedra. Ishimori não responde, e ele diz que tudo bem ser uma pedra, se ela quiser, mas que ela nunca deve esquecer que, na real, ela é uma joia. Isso toca o coração dela, que agradece emocionada. Mais tarde, Ishimori encontra Serena, e sem querer esconder mais os seus sentimentos, conta que tá gostando do Kai. Serena fica feliz por ela, e deseja tudo de melhor para os dois. No dia seguinte, a galera toda vai pra praia, e curte bastante. À noite, vemos Kai trabalhando num bar. Ele tem esse bico porque mora sozinho e precisa se sustentar. Mas como o trabalho vai até tarde, ele volta para casa exausto todo dia. Esse acúmulo de cansaço o faz ele adoecer, a ponto dele nem consegue ir para a escola. Preocupada, Ishimori resolve ir até a casa dele depois das aulas. E quando ela chega, ele abre a porta todo febril e desmaia por cima dela. Ela cuida dele e até cozinha para tentar ajudar o máximo possível. Quando ele acorda, Kai agradece por ela ter vindo cuidar dele e depois come o que ela preparou. Como já era tarde, ela pergunta que horas os pais dele chegam, mas aí vem a surpresa. Kai diz que os pais estão morando no exterior. No dia seguinte, depois da aula, Ishimori vê Kai rodeado de várias meninas, e isso deixa ela insegura e meio desconfortável. Os amigos de Kai, percebendo o clima, comentam sobre isso com ele. Depois disso, Kai resolve tirar uma folha do caderno da Ishimori e entrega para ela como se ela tivesse deixado cair. Quando ela lê, encontra a frase "Eu preciso de você". Se lembrando de tudo que já passaram juntos, ela vai direto falar com ele, diz que gosta dele e quer ser sua namorada. Kai responde que também gosta dela, e sem enrolar, dá um beijo nela. No dia seguinte, ele espera Ishimori na porta da escola, e os dois entram de mãos dadas. Isso, claro, causa o maior burburinho entre as meninas. É nessa hora que Kai manda a real pra todo mundo e diz que a Ishimori é oficialmente sua namorada. Na hora do intervalo, Ishimori tira uma agendinha com várias perguntas que ela preparou para conhecer melhor o Kai, e ele topa responder uma por dia. E assim, os dias passam cheios de momentos fofos entre eles. Comendo juntos, estudando, dando rolê, se divertindo, enquanto o Kai responde as perguntas dela. Só que um dia, ele vê que a próxima pergunta é sobre a família dele, e na hora, o clima muda. A expressão dele fica bem séria, e o nervosismo bate. Com o passar dos dias, ele começa a se afastar da Ishimori, e até dos amigos. Isso preocupa geral, principalmente ela. Preocupada, Ishimori vai conversar com um amigo de Kai para entender por que o Kai tá agindo daquele jeito. Ele acaba contando que o Kai trabalha como bartender, e sem pensar duas vezes, Ishimori decide ir até o bar onde ele trabalha. Mas quando Kai vê ela lá, corre para tirar ela do lugar e já do lado de fora, ela pergunta por que ele esconde o trabalho, se não tem nada de errado com isso. Kai só responde que não quer que ela saiba o motivo de estar trabalhando, e pede para ela ir para casa, sem dar nenhuma explicação. Os dias passam e eles vão se afastando cada vez mais. Chega o Natal e todo mundo tá curtindo, menos o Kai, que tá no bar trabalhando mais uma vez. Quando ele pega o celular e começa a olhar todas as fotos com a Ishimori, ele se lembra de todos os momentos que viveram
e percebe o quanto ela é importante na vida dele. Na mesma hora, ele larga o trabalho e corre para ir até a festa. Mas quando chega lá, a festa já acabou e a Ishimori não tá mais por lá. Mesmo assim, ele pede desculpas aos amigos pelo jeito distante com que andou agindo e pergunta onde a Ishimori foi, e eles explicam que ela disse que ia para um lugar especial. Um dos amigos empresta a bicicleta para ele, e ele decide ir para o mesmo lugar onde eles se viram pela primeira vez, a ponte. Lá, ele encontra Ishimori e tira da mochila a agenda dela. Querendo resolver as coisas, ele mostra que respondeu a pergunta sobre a família, aquela que ele tinha evitado. Ele conta que a mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos e que o pai o abandonou quando ele ainda estava no ensino fundamental. Desde então, ele teve que se virar sozinho e começou a trabalhar. Ele confessa ainda que nunca contou isso antes porque tinha medo que ela o deixasse ao saber a verdade. Ao ouvir isso, Ishimori diz que ama ele de verdade e promete que vai ficar ao lado dele sempre, não importa o que aconteça. Kai responde dizendo que também ama ela e eles se beijam, selando esse sentimento lindo que construíram juntos. E assim termina o resumo da dorama Honey Lemon Soda.